Sentar não, pastor Maia, só a igreja. Vamos dar boas-vindas ao pastor Maia, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, amém. Uma alegria ter o senhor aqui conosco. O senhor fica à vontade, pode pregar o tanto que o senhor quiser. Maravilha, bênção, obrigado. Obrigado, pastor Arley, obrigado. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, viu? Que alegria muito grande poder estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio poder partilhar desse tempo, poder rever a Mide, Sabaã, o pequeno que já está crescendo. Que legal poder encontrar vocês, que legal poder conhecer essa amada igreja. E já de antemão, quero externar a minha palavra de gratidão a vocês. Obrigado. Obrigado pelo apoio, pela parceria, pelo acolhimento a esses irmãos. Obrigado porque vocês fazem parte da história da Mais. Estou aqui também com o missionário Vitório. Vitório está andando aqui pelo meio, tirando fotos. Ele trabalha conosco lá, é nosso missionário, está aqui também, ali no stand. Uma alegria poder estar numa igreja parceira. Irmãos, você não tem ideia de como é difícil nós engajarmos igrejas para acolhimento de refugiados. Você não tem noção de como é difícil. Porque é todo um investimento, é toda uma vida, é todo um coração que tem que ser dedicado às famílias que são acolhidas. Em 2022, quando nós recebemos a notícia sobre o Talibã retomando, 2021, se eu não me engano, 2021, agosto de 2021, no domingo, nós vimos a notícia do que estava acontecendo na Afeganistão, começamos a orar por isso. Na terça-feira, nós lançamos uma campanha de oração. Nós vamos orar pela igreja, pelos cristãos que estão no Afeganistão, para que Deus possa nos ajudar a ajudá-los. Como que nós vamos ajudá-los? Na terça-feira. Na quinta-feira eu recebi um telefonema. Um pastor amigo nos disse o seguinte: olha, estamos com 4 famílias que precisam sair com urgência do Afeganistão. Você pode nos ajudar? Eu falei, podemos. Nós temos um trabalho com refugiados, irmãos, desde 2013. Deus tem nos dado o privilégio de servir a igreja ao redor do mundo que precisa sair com urgência do seu país. Já 13 nacionalidades diferentes. Mais de 600 pessoas já foram acolhidas pela Mais desde 2013. Nós tínhamos uma certa expertise, já tínhamos casas prontas, algumas casas prontas. Falei, pode mandar, 4 famílias, pode mandar. Vai ser bênção, vamos recebê-los. Na sexta-feira ele me ligou de novo. Falou, Maia, na verdade, subiu o número de famílias, não são 4, são 8, você pode receber 8? Pensei comigo, onde come 4, come 8. Temos algumas casas, se for preciso a gente faz um puxadinho aqui, dá um jeito. Não vamos deixar os irmãos, vamos receber as 8 famílias. E bênção, e comecei a orar por isso, Senhor, 8 famílias, não é de uma vez, não é fácil, mas o Senhor vai dar a provisão. No sábado ele me ligou de novo, irmãos. Falou, Maia, não são 8, são 16 famílias, você pode receber? Eu falei, eu posso, mas você não me liga mais, em nome de Jesus. Esquece meu telefone, irmão. Primeiro grupo foram 16 famílias, 82 pessoas, irmãos. Só o Senhor nessa causa. Nós tínhamos apenas 4 casas prontas. E nós entendemos então que Deus estava nos dando o privilégio de reacolher irmãos. E nós começamos uma corrida contra o tempo, começamos a construir novas casas. Terminamos 6 casas em 28 dias. Deus operou um milagre, nós não tínhamos R$1 para isso. Tínhamos um amigo parceiro de uma igreja parceira da Mais em Almirante Tamandaré, na região. Ele tem uma empreiteira. Falei para ele assim, olha, é o seguinte, nós precisamos receber 82 pessoas. Nós precisamos construir casas, mas não temos o dinheiro. Podemos começar e depois a gente corre atrás do dinheiro? Ele falou, podemos. Eu falei, não sei quem é mais maluco, você ou eu. Mas Deus vai prover. O Deus da visão sempre é o Deus da provisão. E começamos a construímos mais 16 casas, 4 salas de aulas. Enfim, Deus nos deu o privilégio de receber mais de 220 afegãos. E nós vamos continuar recebendo esse ano novas famílias que estão chegando, iraquianos, sírios, egípcios e também algumas viúvas afegãs que nós estamos já na programação para trazer. Continue orando por nós, continue orando pela Missão Mais. E esse ano, irmãos, estamos celebrando 15 anos de vida. E é uma alegria muito grande poder partilhar isso com vocês aqui. Estamos celebrando 15, somos um adolescente ainda, né? 15 anos, mas Deus já nos deu o privilégio de estarmos em mais de 30 países e servindo a igreja perseguida ao redor do mundo. E eu queria passar um vídeo aqui. Esse vídeo inicial, ele é um pequeno institucional dos 15 anos da Mais. Um pequeno
um pequeno lembrete de tudo que nós temos feito, de tudo que Deus tem nos dado o privilégio de fazer. Então, queria pedir 2 minutos da sua atenção para que pudéssemos, então, assistir esse vídeo, o institucional dos 15 anos da Missão Mais. A Mais nasceu dentro de um contexto de sofrimento e destruição. Desde o terremoto que assolou Haiti em 2010, nosso sonho e nosso trabalho tem sido trazer a resposta a essas causas por meio da Igreja de Cristo. Desenvolvimento comunitário, projetos de microcrédito, distribuição de Bíblias, treinamento de pastores e líderes. Essas são algumas das ferramentas que nós usamos em mais de 35 países ao redor do mundo nos últimos anos. Enquanto houver um cristão sendo perseguido no mundo, eu e você nós somos totalmente livres. Essa é a cidade de refúgio, situada no Brasil, no estado do Paraná. Um espaço especialmente preparado para acolher aqueles que são perseguidos diariamente por causa da sua fé. Essa é a nossa vocação. Desde 2010, a Mais já acolheu mais de 12 mil refugiados ao redor do mundo. Aqui também temos a nossa escola de missões, dentro do objetivo de capacitar vocacionados no cumprimento da grande comissão. Os treinamentos da Mais já alcançaram mais de 1.200 missionários ao redor do mundo. Temos distribuído Bíblias em Burkina Faso, apoiado a igreja no Sudeste Asiático em ações evangelísticas. Acolhemos dezenas de centenas de refugiados na África. Apoiamos pastores perseguidos na Zona Vermelha da Colômbia com seminários teológicos. E juntos temos trabalhado arduamente para o avanço do Evangelho em países fechados. E você faz parte disso. Junto à família Voz dos Mártires, a Mais tem estado à frente de projetos internacionais em países como o Paquistão, Sudão, Coreia do Norte, China, países no norte da África onde a perseguição é muito acirrada, grupos extremistas assolam as igrejas, pressionam cristãos. Ali há muita execução, existem viúvas e órfãos da perseguição. Mas lugares onde a igreja tem permanecido fiel ao longo dos anos, porque são lugares onde o Evangelho precisa continuar sendo pregado. E é para isso que existimos, para que a vocação da igreja continue avançando, mesmo em meio ao sofrimento. É uma honra fazer parte da missão de Deus. Atualmente, nós somos 35 missionários integrais e voluntariamente dispostos a fazer tudo isso acontecer. É muito trabalho, mas existe uma verdade. Juntos, eu e você, nós somos a voz da igreja sofredora. É de nossa base no Brasil que saem todos os recursos e estratégias necessárias para a manutenção dos nossos projetos ao redor do mundo. Nossos desafios são diários, porém nós confiamos na provisão daquele que nos deu a visão. Eu preciso te dizer que enquanto houver um cristão sendo perseguido no mundo, eu e você não somos totalmente livres. Enquanto houver uma igreja que sofre ao redor do mundo, 1 Coríntios 12, 26, precisa falar forte ao seu coração. E essa mensagem não chegou até o seu coração sem propósito. Envolva-se. Você pode ser a resposta para a causa de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Porque não são eles que estão sendo perseguidos, somos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nossos 15 anos, nossa alegria, e nós temos um presente para você. Nós começamos essa jornada esse ano, uma revista da Mais que conta toda a história desde 2010, quando a Mais começou. Então, esse é o primeiro exemplar. Se você quiser, você pode passar no nosso stand, Vitória vai estar ali. Você pode pegar um exemplar da nossa revista, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Também dos trabalhos que realizamos ao redor do mundo hoje, junto com a família Voz dos Mártires. Voz dos Mártires é uma das maiores organizações que trabalham com a perseguição religiosa ao redor do mundo. Trabalhamos juntos com eles em vários lugares e Deus tem nos dado o privilégio de servirmos juntos à Igreja de Cristo. 1 Coríntios 12, 26, que lemos, diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Para que quando essa parte for honrada, todos nós vamos celebrar juntos. Não existe uma igreja do Brasil, uma igreja do Sudão. Não há uma igreja do Afeganistão, uma igreja da China. Nós somos a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. E juntos estaremos na eternidade como um só corpo.
Por que não vivenciar isso aqui, irmãos? Por que não lembrar disso aqui? Então eu queria que você passasse ali também e pegasse um outro presente. Esse aqui é um mapa da perseguição. Esse mapa conta os locais, os países perseguidos de forma restrita, onde há um monitoramento, enfim, todas as informações que você precisa para orar pelos mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. É mais que a população inteira do Brasil. 380 milhões de pessoas que não têm a mesma liberdade que eu e você. Do lado de cá, você tem inclusive alguns pedidos de oração, que são de alguns pastores que nós apoiamos ao redor do mundo. E você pode colocar ali no seu local de devoção, onde você faz a sua devocional, onde você tem o seu tempo de oração, para você lembrar de orar pela igreja perseguida. Irmãos, nós não viemos aqui sem propósito, o Senhor que nos trouxe aqui. E se Ele nos trouxe aqui, Ele quer unir o seu coração a essa realidade. Eu sei que você já ora por nós, eu sei que vocês já são nossos parceiros, mas eu queria comprometer o seu coração, pedir em nome de Jesus que o seu coração seja comprometido com essa causa da igreja perseguida. Você pode passar ali, também temos um folder, e nesse folder você pode encontrar aonde nós estamos investindo recursos, aonde a mais trabalha, aonde está indo o dinheiro, como que uma prestação de contas daquilo que vocês têm feito, do investimento das igrejas no Brasil, para que nós possamos mostrar a você aonde Deus tem nos levado juntos. Não é a mais que está fazendo, é a igreja do Senhor. Somos apenas um instrumento do Senhor nas mãos dele e junto com a igreja. Ali atrás também você tem alguns materiais que você pode adquirir para nos ajudar. Uma das formas que você pode ajudar a missão, nós temos ali um folderzinho, esse folder é um folder, eu esqueci de pedir para o Vitório, mas tem ali um folderzinho que você pode preencher com seus dados, ser um parceiro financeiro, ser um parceiro de oração. Está ali na mão da irmã ali. Isso. Obrigado. Obrigado, irmã. Pronto. A irmã vai me trazer aqui na minha mão. Olha que benção isso aqui. Esse folder, você pode preencher esse folder para que você seja um parceiro mais ativo da Mais. Receber um contato da nossa organização, nossa equipe, para você ser um parceiro mobilizador, de oração ou, quem sabe, financeiro. Nós também temos ali materiais que são livros e camisetas. Esse livro, por exemplo, Preso com o Estado Islâmico. Você deve lembrar em 2015, quando o Estado Islâmico sequestrou alguns cristãos na Líbia e levou eles para uma praia e filmou a decapitação desses cristãos. Carnaval de 2015 isso aconteceu. Naquele feriado foi algo que chocou o mundo. Peter Yazek é um dos nossos parceiros, ele é embaixador da Voz dos Mártires, e ele esteve preso no Sudão acusado de espionagem. E ele esteve na mesma cela que um dos assassinos daquele episódio. Esse livro conta definitivamente tudo o que ele viveu na prisão e como Deus fez daquele tempo de prisão um tempo de consagração e um tempo de pregação do Evangelho para que o Senhor continuasse sendo glorificado mesmo em meio a essa turbulência que aquele irmão vivia. E esse aqui é um clássico mundial, esse livro foi editado em vários países, torturado por amor a Cristo. Esse livro fala da história de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand foi o fundador da Voz dos Mártires, um pastor romeno que foi preso na época do comunismo. E aqui conta a sua história. 3 dias depois de sair da prisão, ele sentou numa máquina de escrever e escreveu esse livro todinho. Isso aqui é um diário da prisão, daquilo que Deus fez e como ele se tornou, então, a voz da igreja perseguida. Aquilo que Carol falou no vídeo é exatamente aquilo que nós sonhamos. Ser a voz desses irmãos. Sabe, irmão, um cristão perseguido nunca virou para mim e falou assim, por favor, ore para que a perseguição pare. Esse não é um pedido de oração deles. Eles nunca me disseram, olha, peça para a igreja lá no Brasil orar para que a perseguição pare, porque nós não aguentamos mais. Não. Eles pedem o seguinte, olha, por favor, orem por nós. Contem nossas histórias. Contem como a igreja está sofrendo, mas contem como nós entendemos que Deus continua no controle. Conte à igreja brasileira como nós continuamos amando a Jesus, porque eles sabem que a perseguição é uma didática do Senhor. É uma forma que Deus tem ensinado a igreja ao longo dos anos. E a igreja sempre cresceu em meio à perseguição. Nós cantamos aqui. A perseguição nunca parou a igreja. E nunca vai parar a igreja. Nunca vai parar a igreja do Senhor. E olha, irmãos, eu preciso dizer para você que não é se a perseguição vai chegar no Brasil, é quando ela vai chegar. Porque as Escrituras nos dizem que todos quantos quiserem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Será que estamos preparados para isso? Então, boa literatura, muita informação, nossas redes sociais, nosso site. Você pode ter informações do nosso trabalho, para
para que você possa de alguma forma conhecer um pouquinho mais sobre a mais e também sobre a perseguição religiosa ao redor do mundo. Eu quero começar mostrando uma foto para você, e essa primeira foto é de uma igreja na Ásia Central. E isso é rotineiro na minha vida já há muitos anos. Quando eu estou num culto de domingo, quando nós temos um momento de adoração como esse, quando nós temos um momento de celebração como esse, tão lindo, maravilhoso, tão cheio de unção que tivemos aqui, com instrumentos, música, adoração, nós cantamos, aplaudimos ao Senhor, nós tivemos esse tempo de adoração, o Senhor me remete a essa cena. Essa cena é de uma igreja na Ásia Central, cuja a perseguição é extremamente acirrada. E esses irmãos não têm um templo como esse, nunca terão. A maioria deles vão passar por essa vida sem ter experimentado o que é congregar com um grupo como esse. O máximo que eles conseguem se reunir é numa casa como essa, você vê ali o pastor com a Bíblia na mão, ministrando, discipulando novos convertidos. E uma das grandes realidades desses irmãos é que eles não podem se reunir, por exemplo, na mesma casa toda semana. Eles precisam se movimentar pelos bairros da cidade, pelas regiões diferentes da cidade, para não levantar nenhum tipo de suspeita. Você percebe que eles se reúnem ali em volta de um chá, de uma comida, para que se alguém os surpreenda naquele momento, eles possam dizer que estão ali tomando um chá entre amigos. Mas o que mais me chama a atenção é que esses irmãos também querem adorar. Eles também gostam de cantar. Eles também gostam de celebrar. Mas eles nunca terão um ministério de música na sua igreja. Nunca terão sequer um instrumento na sua igreja. E para não serem descobertos, eles têm uma estratégia, irmãos. Eles têm uma estratégia. O anfitrião, aquele que recebe a reunião na sua casa, no momento da adoração, ele liga uma música nativa, bem alta. Liga uma música alta, para quê? Para que os vizinhos escutem essa música. Se alguém passar na frente da casa, escuta só essa música. E eles se aproximam uns dos outros e começam a cantar hinos de louvores a Deus, com aquele som ao fundo. Você já imaginou o que seria da nossa adoração aqui no Brasil? Se nosso momento de louvor e adoração fosse restrito a isso? Como seria para você? Às vezes a gente está cantando aqui, uma criança passa, a gente já perdeu o fio da meada. Se alguém aqui na frente, por acaso, erra a letra, então acabou. A gente se desconcentra completamente. O que seria do nosso momento de adoração se você tivesse que ligar aí um Chitãozinho Chororó ao vivo, né, na sua casa, não sei que música você gosta. Mas imagina, quem sabe você possa experimentar isso. O dia que tiver uma reunião na sua casa, pega uma música bem alta, para que os vizinhos escutem só essa música e tente cantar hinos de louvor a Deus. Para que você possa lembrar desses irmãos. Nós temos muita liberdade, irmãos. Nós não temos ideia do tanto de liberdade que nós temos. Talvez a gente não consiga dimensionar o tanto de liberdade que nós temos. Você pode andar com a sua Bíblia em qualquer lugar. Você pode abrir a porta da igreja aqui a qualquer hora. E eu vi, inclusive, muitas igrejas aqui. Só na rua aqui, acho que são 4 ou 5, pastor. Tudo que é esquina a gente vê igreja. O último censo que nós temos no Brasil diz que nós somos 60 milhões de crentes no Brasil. Aproximadamente 250 mil igrejas registradas, fora que não tem registro. Nós facilmente passamos de 300 mil igrejas no Brasil. Você pode compartilhar o evangelho no trabalho. Alguns anos atrás, um dos nossos missionários foi para a China, numa região remota da China. Quando ele estava na cidade, ele entrou numa loja e ele estava olhando a loja, ele viu no cantinho da loja, assim do vidro, um adesivo daquele peixinho, símbolo do cristianismo. Sabe aquele peixe? Ele olhou, ele falou assim, deve ter um crente aqui. Ele pensou, acho que o dono dessa loja é crente. Aí ele começou a conversar, entrou, sondou aqui, sondou ali, aí ele perguntou assim, e aquele peixe que está lá na frente? Aí o dono se ligou que ele também era um crente. Aí começaram a conversar, sim, eu também sou do peixe. E começaram a conversar por causa disso e falaram, olha, eu quero te levar na minha igreja. Só que eu vou te encontrar num local diferente da cidade. Nós temos que viajar para um local remoto porque nós nos congregamos em um local muito distante. Ele falou, eu topo, não tem problema. No dia marcado, no horário marcado, ele entrou no carro daquele irmão. Eles viajaram 45 minutos para o interior, pararam o carro numa mata, esconderam o carro e andaram mais 25 minutos a pé por dentro da mata. Ele pensou, acho que hoje eu vou.
Pô, será que é crente mesmo esse trem aí? Porque está muito escondido. E depois de muito tempo de caminhada, ele entrou e viu uma grande construção antiga, já muito abandonada. Quando ele abriu a porta, eles entraram. Tinham 300 cristãos ali adorando. Num culto de celebração, 300 irmãos em adoração ao Senhor. E naquele momento, irmãos, havia o culto da celebração da troca da Bíblia. E ele chamou o tradutor, um nativo, e perguntou porque eles estavam falando na língua nativa, ele não entendia muito bem ainda. O que está acontecendo? Qual é a cerimônia da troca da Bíblia? Por quê? Porque nós só temos 2 Bíblias na igreja. Uma fica com o pastor, para ele poder preparar os estudos, os sermões, e a outra nós emprestamos para as famílias da igreja. Então eles ficam com a Bíblia por uma semana. E naquele momento estava acontecendo exatamente essa troca. Uma família estava com o semblante muito triste e outra estava muito feliz porque ia ficar com a Bíblia aquela semana. Na semana em que eles ficam com a Bíblia, eles quase não fazem outra coisa a não ser ler a Bíblia. Os jovens que leem melhor ficam em pé em casa lendo a Bíblia em voz alta para que todo mundo possa ouvir. E eles não podem fazer cópias da Bíblia por questão de segurança. E aí eu fico pensando, irmãos, quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantos exemplares da Bíblia você tem na sua casa? E quanto nós valorizamos esse tempo com as Escrituras. Quão privilegiado nós somos. Mas a igreja continua avançando mesmo em meio a essas limitações, irmãos. Mesmo em meio a todas essas dificuldades. Nós ajudamos homens, mulheres, famílias, viúvas da perseguição, órfãos da perseguição. Alguns anos atrás nós ajudamos um jovem de 16 anos de idade. Quem tem 16 anos de idade aqui? Alguém? 16 anos de idade você tem? Mas nunca, rapaz. Com essa cara aí não tem 16 não. Misericórdia. Uns 25 para cima já, meu filho. Ó, cara de velho já, rapaz. Só perde para mim. Tô brincando, irmão. Brincando. 16 anos de idade é uma fase boa da vida, né, irmãos? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu já estava indo para acampamento nas igrejas, aquela fase adolescente, tocando violão, aprendi a tocar violão. Eu cantava para Jesus e para as irmãs, né, pastor? Aquela querendo arrumar uma varoa para casar. Jesus te ama, eu também, sabe aquela coisa de tentar. Fase da adolescência. E esse menino foi preso com 16 anos de idade nessa fase da vida. E o seu crime foi pregar o evangelho para o seu melhor amigo na escola. Num país também na Ásia, na região ali dos Quistão. O irmão leu ali o Turcomenistão, são vários países ali naquela região da Ásia Central que terminam com Quistão. E esse seu melhor amigo era amigo dele de infância, e eles começaram a conversar a vida toda, e esse amigo começou a notar algo diferente nele. E ele pôde compartilhar do evangelho, esse amigo se converteu, foi discipulado, estava crescendo na sua fé, mas a família dele descobriu. Em países fechados para o evangelho, a própria família entrega alguém que se converteu, irmãos. Pelo simples fato de não querer ter um traidor dentro da sua família. Eles entregam. E esse segundo menino foi entregue às autoridades e foi executado. E esse primeiro jovem que nós ajudamos ficou preso por causa disso. Ele era de berço cristão. E em conversa com a sua mãe, ela disse assim, olha, eu tenho 2 sentimentos quando isso acontece. Primeiro sentimento de muito orgulho, porque meu filho de apenas 16 anos de idade está preso porque ele ama Jesus. Porque, irmãos, se ele dissesse uma simples frase, se ele dissesse assim, eu nego a minha fé, eu nego Jesus, ele seria solto. E a mãe dele fala assim, eu tenho muito orgulho porque eu sei que ele não vai negar Cristo. Mas eu também tenho um sentimento muito pesado dentro de mim porque eu sei que pelo menos uma vez por dia um torturador vai passar na cela do meu filho. Torturas de todos os tipos, irmãos. Agulhas quentes embaixo da unha, choques elétricos nas regiões genitais, banhos de madrugada em temperaturas abaixo de 0 e outro tipo de tortura que eu prefiro nem comentar com você. E esse menino ficou preso por 9 meses. E em 9 meses, a única coisa que eles queriam desse menino era, eu nego a Cristo. Se ele dissesse isso, estava tudo resolvido. Mas em 9 meses da prisão, a única coisa que eles conseguiram daquele menino foram mais 128 pessoas convertidas dentro da prisão. Ele continuou pregando o evangelho.
continua sendo um testemunho vivo do Evangelho. E aí eu fico pensando na nossa realidade da igreja ocidental. Eu fico lembrando dos meus 16 anos, você deve lembrar dos seus 16 anos. Quais eram nossas prioridades, como que estava a nossa cabeça, em que nível de fé a gente vivia. Eu não sei se eu fosse preso hoje, na idade que eu estou, na maturidade que eu estou, não sei como eu reagiria. E dirá nos meus 16 anos. Tudo isso para te dizer, meu irmão, que existem pessoas ao redor do mundo que passam por privações que eu e você nem imaginamos, mas ainda assim continuam fiéis ao Senhor. Acompanhar a igreja perseguida ao longo desses últimos 13 anos de vida tem sido um grande ensinamento e um grande privilégio para mim, para minha família e para toda a equipe da Mais. Eu esqueci de falar que nós temos ali uma pulseira. Essa pulseira, ela é dupla e por dentro ela tem um site. Eu me comprometo a orar, o nome do site. Se você entrar nesse site, eu me comprometo a orar.com.br, você pode também se cadastrar ali. Tem alguns pedidos que nós não podemos falar abertamente. Tem alguns pedidos que não podem ir para a rede social ou para os e-mails. Nós temos algumas restrições. E ali você pode receber pedidos de oração que são pontuais para você nos ajudar nesse processo. Então, também uma forma de você nos ajudar adquirindo a pulseira, mas também fazendo ali um cadastro nesse site. Se você não quiser adquirir a pulseira, não tem problema. Eu me comprometo a orar.com.br. E você vai poder orar pela igreja perseguida. Você vai poder receber pedidos de oração e conhecer a causa da igreja perseguida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Hebreus 11, a partir do verso 32. Eu quero ler com os irmãos. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Grifa, por favor, o verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Essa carta de Hebreus, deixa por favor a sua Bíblia aberta. Essa carta de Hebreus aos Hebreus foi escrita por um autor desconhecido. Mas em um momento em que a igreja estava dispersa, um momento onde a igreja tinha se espalhado pela Ásia, pelas regiões da Ásia, assim como outras cartas do Novo Testamento, eram cartas de desafio e encorajamento a cristãos que estavam sendo perseguidos. Você sabe que Hebreus capítulo 11 é o famoso capítulo dos heróis da fé. Muitas histórias encorajadoras foram escritas ali. Homens e mulheres que marcaram a sua geração por causa da sua fé e do seu comprometimento com o Evangelho do Reino. E nós observamos esse final do capítulo, que esse autor quer encorajar essas pessoas a dizer, olha, muita coisa aconteceu antes de vocês. Muito problema já foi vivido, muita luta já foi vivida, muito sangue já foi derramado, muitas dores aconteceram, pessoas antes de vocês pagaram um preço altíssimo. E chega a ser estranho, né? Alguém quer escrever uma carta de encorajamento e dizer assim, olha, fique tranquilo. Os que vieram antes de vocês foram apedrejados, mortos, cerrados pelo meio. Não é muito encorajador isso, né? Mas o verso 38 nos diz algo, uma verdade muito profunda.
Homens dos quais este mundo não é digno. Eu quero te mostrar uma foto de um jovem. Esse menino, o nome dele é Danjuma. Essa foto desse menino é de uma região, na África, onde o Boko Haram toma conta. Boko Haram é um dos grupos terroristas mais temidos. Eles têm por experiência própria um desejo de mutilar pessoas, de queimar igrejas, de queimar bíblias, de machucar pessoas. Para vocês terem uma ideia, em algumas regiões, na região onde Danjuma mora, eles têm uma prática que é cortar o braço esquerdo e a perna direita da família, da pessoa, para que ela perca qualquer possibilidade de locomoção. Mesmo com alguma ajuda, ela não vai ter mais essa possibilidade. Em muitos casos, eles mutilam as pessoas e erguem as partes mutiladas como um troféu diante da comunidade, para impor medo e terror. A gente sabe que a igreja não vai parar de avançar, mas eles tentam fazer isso. Danjuma, por exemplo, é um desses casos. Danjuma teve ácido jogados nos seus olhos, jogaram ácido nos olhos dele. Não sei se você consegue perceber, mas ele não enxerga. O olho direito totalmente comprometido, o esquerdo ele não consegue não consegue distinguir as imagens. Perdeu sua visão. E esse fato aconteceu por volta de 13, 14 anos de idade. A idade da minha filha hoje. Não contentes com ácido nos olhos, não contentes com isso, eles mutilaram as partes genitais de Danjuma e ergueram para os seus pais como um troféu. Jogaram o corpo de Danjuma e foram embora, tirando sarro, achando que tinham vencido, contando a sua vitória. Os pais de Danjuma foram até ele para pegá-lo, achando que Danjuma tinha morrido, mas perceberam que ele ainda estava vivo, conseguiram levá-lo e um milagre salvou a vida de Danjuma. Teve muitas hemorragias, fez várias cirurgias e ele está ali, não sei se você percebe nas mãos dele, um bolo de cartas. E essas cartas que estão na mão de Danjuma são de igrejas e cristãos do mundo todo, para encorajar Danjuma, mas também para agradecê-lo pela sua fé. Porque como um menino de 14 anos, depois de ter passado o que ele passou, pode continuar com um sorriso no rosto dessa forma? Somente amando a Jesus acima de todas as coisas. Homens dos quais o mundo não é digno. Na próxima foto mostra Danjuma agora, mais recente já, mais adulto. Já está aí com seus 17 para 18 anos. Continua com as suas limitações, continua com as suas dificuldades. Teve o seu sonho de ser um pai biológico ceifado. Mas a única coisa que não conseguiram tirar dele foi a sua fé e o amor por Jesus. Por que a perseguição faz isso, irmãos? Por que a perseguição tem feito isso com Danjuma? Com esse outro jovem que eu contei, de 16 anos? Por que a perseguição fez isso com esses textos aqui que lemos? Homens e mulheres que passaram por provas que a gente não consegue nem imaginar, nem dimensionar. E por que eles continuam ainda amando Jesus? Qual o segredo disso? Por que a igreja continua avançando mesmo em meio à perseguição? Irmãos, nos lugares ao redor do mundo, aonde a igreja é mais perseguida, são lugares onde elas mais crescem assustadoramente. Igrejas subterrâneas, igrejas pequenas. Nós servimos um pastor, por exemplo, na China, pastor Li, o nome dele. Esse homem foi preso por dezenas de vezes. Ele perdeu as contas de quantas vezes ele foi preso. E quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, dizendo assim, olha, você precisa andar de modo digno da vocação que você foi chamado, quando eu leio esse texto, eu lembro do pastor Li. Ele foi preso, foi torturado, era pendurado de cabeça para baixo pelas pernas, passava dias pendurado, queimavam a sola dos seus pés, batiam nele, quebravam suas costelas. Uma vez ele foi espancado com a própria Bíblia, irmãos. Policiais pegavam a sua Bíblia e bateram nele, o rosto dele ficou desfigurado com a própria Bíblia. E tem um episódio do pastor Lee que para mim é uma das coisas mais impressionantes. Ele foi preso, foi solto, voltou para sua casa e ele começou a discipular um novo grupo numa região diferente da sua cidade.
E ele ia escondido, como aquele pequeno grupo que você viu. Numa terça-feira, ele estava nessa casa, estava discipulando novos líderes para a comunidade, quando as portas mais uma vez se abriram e os soldados entraram. Foram pegá-lo para levá-lo preso mais uma vez. E quando os soldados pegaram nele para levá-lo, eles estavam monitorando e descobriram ele ali, pegaram no braço dele para levar assim, por favor, espere um pouco. Eu preciso daquela mochila. E apontou para uma mochila no canto da sala. Os policiais, olha, por que você quer ir em uma mochila? Você está sendo preso. Não, eu preciso da mochila. E eles ficaram indignados, foram ver o que tinha na mochila. Abriu a mochila, tinha ali uma muda de roupa limpa e um travesseiro. Para quem já tinha ido muito à prisão, sabia da sua realidade, ele se preparou para ir para a prisão. Quem em sã consciência sai de casa, despede da esposa e dos filhos para pregar o evangelho e prepara a sua mochila para ir ser preso? Homens dos quais o mundo não é digno. Homens e mulheres ao redor do mundo têm sofrido essas pressões que nós não conhecemos. Mas o Senhor nos traz a realidade da igreja perseguida ao redor do mundo. Por dois motivos nessa noite. O primeiro, para que eu e você possamos fazer bom uso da liberdade que temos. E segundo, é para que eu e você estejamos preparados para a perseguição. Há quem diga, irmãos, que nós estamos sendo perseguidos no Brasil. E eu preciso discordar disso. Perseguição no nível que nós estamos acostumados ainda não acontece aqui. Acontece sim intolerância religiosa, em pontos isolados da sociedade, em algumas circunstâncias acontecem sim. Mas a perseguição nesse nível ainda não chegou. E quando essa perseguição chegar em nossa porta, a pergunta que eu quero fazer para o seu coração e para o meu coração, para o nosso como igreja brasileira: será que o evangelho que eu e você vivemos é digno de ser perseguido? Será que a nossa fé é de homens e mulheres dos quais o mundo não é digno? Será que nós estamos preparados para esse momento? Se o livro de Hebreus estivesse ainda sendo escrito, será que o meu e o seu nome seriam mencionados nesse livro? Será que a forma com que nós amamos a Jesus e levamos a bandeira do Evangelho seria digno de ser perseguido? Você deve lembrar dos apóstolos quando foram soltos da prisão. Os evangelhos dizem que eles ficaram felizes por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Será que nós estamos prontos? Como isso é possível? Eu quero convidar você a virar uma página da sua Bíblia, agora para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Os versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Segura sua Bíblia aberta, por favor. O texto nos diz, e esse autor quer inspirar esses irmãos que estão agora vivendo a perseguição, dizendo assim: olha, nós temos uma grande nuvem de testemunha a rodear-nos, para saber como nós lidamos com as adversidades da vida. Todos os dias, irmão, você é provado. Todos os dias você passa por uma luta, por uma tribulação, talvez um dia mais pesado do que o outro. Mas todos os dias existem pessoas que observam a conduta da igreja. Todos os dias pessoas, os seus filhos observam como você conduz a sua fé. Os seus filhos estão observando como você reage diante das circunstâncias da vida. E esse autor fez questão de mencionar, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunha a rodear-nos. E nesse momento é o momento de fazermos valer a nossa fé, porque o bastão agora está em nossas mãos.
Sabe, irmãos, para estarmos sentados aqui, nessa noite, um preço foi alto. Um preço teve que ser pago. Uma igreja que começou na varanda de uma casa, hoje está desse tamanho. O evangelho chegaram no Brasil, muitas pessoas pagaram um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui hoje, com essa liberdade. E agora, o que nós vamos fazer com esse bastão que está em nossas mãos? Quais são os passos que eu e você precisamos seguir diariamente, diligentemente, para que o evangelho seja pregado e anunciado entre as nações com fidelidade, intensidade e amor, independente das circunstâncias? O autor nos dá alguns passos, algumas lições que são extremamente importantes. A primeira delas diz respeito a algo muito sério que nós precisamos atentar para o nosso coração. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente é estranha, não é uma palavra muito comum. Não é pouquíssima usada, em algumas versões nem se usa mais. Mas a palavra grega tenazmente, euperistatos. Preste atenção na tradução dessa palavra do seu original. A palavra euperistatos e o grego, para ser explicado na nossa língua, ele tem algumas frases que, quem sabe, podem explicar a etimologia da palavra, o significado completo da palavra. E a palavra euperistatos tem dois significados fortes. Olha só, a primeira significado é algo que te incomoda continuamente. E o segundo significado, algo que te pressiona diariamente. Algo que te incomoda, que tem assolado a sua vida constantemente. Algo que te incomoda diariamente. Vamos à leitura de novo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que todo dia bate na sua porta. Que te incomoda o tempo todo. Que quer tirar você do centro da vontade o tempo todo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Mas existe um inimigo da sua alma que luta constantemente para te tirar desse centro da vontade de Deus. E muitas vezes há problemas em mim, dentro do meu coração, pecados de estimação, falta de prioridade, quem sabe prioridades distorcidas que me tiram do centro da vontade de Deus e daquilo que Ele sonhou para nós como igreja. Irmãos, o texto é muito claro em dizer que há um peso, há um embaraço, há algo que te tenta distrair da presença de Deus todos os dias, para que você perca o foco, para que você se torne um crente domingueiro, para que você venha na igreja de vez em quando, para que quando o primeiro problema que bater na sua frente, você comece a murmurar e achar que Deus esqueceu de você. Muitas vezes nós somos esse tipo de crente. O crente mimimi, né? O famoso crente que reclama de tudo. Ah, o Senhor me esqueceu. Ah, eu sou tão fiel ao Senhor, por que Ele permitiu que eu vivesse isso? Não! Eu e você precisamos de consagração, santidade, busca ao Senhor todo santo dia. 60 milhões de crentes, irmãos, nós temos no Brasil. Você acha que com 60 milhões de crentes, nós deveríamos estar vivendo o caos que nós vivemos hoje em dia? Você acha que se fôssemos 60 milhões de homens e mulheres comprometidos até o último fio de cabelo com o Evangelho, nós estaríamos vivendo o mundo que nós vivemos hoje? Olha, para você ter uma ideia, nós temos tantas limitações que até nos assustam. A base da Missão Mais ficava aqui no Espírito Santo. Ali em Vitória do Espírito Santo. É até sugestivo, né, irmão? Que capital gospel, né? Vitória do Espírito Santo. Olha que coisa crente. E ali foi considerada uma das capitais mais evangélicas do Brasil. Se pegasse o número de habitantes para o número de crentes, era uma das capitais mais evangélicas do Brasil. Mas tem um negócio também que é assustador. Foi considerada uma das capitais mais violentas do Brasil. Ué, gente, não bate a conta. Uma das capitais mais evangélicas, uma das capitais mais violentas, o que é que está acontecendo? O Batista está matando o presbiteriano matando o assembleano, o que está acontecendo? É estranho, não combina esse número. Não combina essa história. 60 milhões de crentes.
Olha, alguns anos atrás nós ajudamos um pastor e ele tinha uma missão para o interior da China, de discipulado, treinamento, distribuição de Bíblias. E ele foi fazer uma viagem missionária. E essa viagem era para captar recursos, porque dentro de um país perseguido, você não capta recursos, você precisa sair. Então ele saiu, 30 dias de viagem. 30 dias viajando, levantando recursos, promovendo a sua missão. Voltando para casa, no último voo, a última perna de voo de escala, ele perdeu a escala, a conexão. A empresa aérea colocou ele no hotel naquele lugar. Era um país que ele nunca tinha ido, não conhecia ninguém, não sabia nada ali. Ele chegou numa noite e iria viajar só na outra tarde. Ele chegou muito cansado, sentou na cama no hotel e alguém bateu na porta. Ele achou estranho, normalmente ninguém bate na porta assim, mas ele abriu, tinha um homem com as roupas do hotel, entregou nas mãos dele um cardápio. Falou assim, olha, o que o senhor quiser desse cardápio, estamos à sua disposição. O senhor pode me chamar que eu estarei pelos corredores aqui, eu posso oferecer o que o senhor quiser. Ele agradeceu, fechou a porta, sentou na cama outra vez. Quando ele abriu o cardápio, era um cardápio de prostitutas sendo oferecidas a ele. E por uma fração de segundos, ele se sentiu tentado. Estou longe de casa, ninguém me conhece, estou há 30 dias longe da minha esposa, e por uma fração de segundos, ele se sentiu tentado por aquilo que ele viu. Agora, irmãos, o problema não é ser tentado. Jesus foi tentado. O problema é como nós lidamos com a tentação. Ele pegou o telefone, ligou para um amigo nosso em comum, falou, por favor, ore por mim, porque eu estou sendo tentado. Eles oraram, 40 minutos, ele chorou muito, pediu misericórdia ao Senhor, e de tão cansado, depois que ele desligou o telefone, ele dormiu do jeito que ele estava. Se esticou na cama, anoiteceu, ele no outro dia cedo que ele acordou, viu que ele tinha dormido daquele jeito, tomou um banho, colocou uma camiseta da seleção brasileira e desceu para tomar café no hotel. Enquanto tomava café, na mesa ao lado também tinha um homem sozinho. E esse homem olhou para ele, viu a camiseta da seleção brasileira e perguntou assim, você é brasileiro? Ele falou, não sou brasileiro. Foi um amigo brasileiro que me deu essa camiseta. E eles começaram a conversar por causa da camiseta da seleção brasileira. E para te encurtar a história, em menos de 30 minutos de conversa, o homem da mesa ao lado entregou sua vida a Cristo. Você acha que se ele tivesse adulterado na noite anterior, ele teria alguma condição de pregar o Evangelho? Você acha que se ele tivesse traído a sua esposa, traído a sua família, traído o seu Deus, ele tinha alguma condição moral, física ou espiritual de compartilhar o Evangelho com alguém? Nunca. O inimigo da nossa alma está tentando ceifar a nossa vocação como igreja. E o que nós precisamos é de santidade ao Senhor. Busca incessante pela palavra, tempo a sós com o Senhor, para que eu e você estejamos preparados para o dia mau, para que eu e você nos desembaracemos de todo o peso do pecado que está tentando te derrubar todo santo dia. Deixa eu te contar uma coisa ainda maior. O homem da mesa ao lado é um multimilionário americano que hoje financia 90% daquela organização missionária. Olha o plano de Deus, meus irmãos. Olha o sonho de Deus para aquela organização. Olha o sonho de Deus para a igreja perseguida na China. E como eles têm sido hoje abençoados, porque um homem decidiu fugir do pecado. Eu e você precisamos buscar a santidade ao Senhor. Tempo de leitura. Peter Yazek ficou preso. Ele apanhou tanto na cela que em um determinado momento mandaram ele para uma solitária, senão ele ia morrer. De tanto que ele apanhou. E ele já estava há muito tempo sem sua Bíblia. Um dia o embaixador da República Tcheca, ele é tcheco, o embaixador foi visitá-lo e conseguiu levar uma pequena Bíblia. Ele tem até hoje essa Bíblia, uma Bíblia pequena, daquelas com zíperzinho assim. E ele conseguiu entregar na mão de Peter um papel e uma caneta. E Peter estava numa cela solitária que não tinha energia, não tinha nada. Tinha apenas no alto da cela, assim, tinha um buraco por onde entrava uma iluminação de manhã. Peter conta que quando o sol dava o primeiro brilho, ele se colocava em pé e ficava lendo as Escrituras. Ele passava o dia movimentando para que ele pudesse continuar usando a luz para ler a Bíblia. Leu a Bíblia toda várias vezes, o tempo todo. Porque ele disse, olha, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar com a Bíblia. Então eu preciso ler o máximo possível.
Richard von Brandt, fundador da Voz dos Mártires, diz que as duas únicas coisas que ninguém pode tirar de um cristão perseguido quando ele é preso são a fé dele e os versículos que ele decorou da Bíblia. Ninguém pode roubar isso de você. A sua fé e os textos que você decorou da Bíblia. Irmãos, eu fui pastor de jovens há alguns anos. E um dia eu fiz um teste com os jovens. Eu falei, olha, sábado à noite, cantamos, aquele momento de adoração. Eu falei, hoje eu não vou pregar. Naquela época não tinha a Bíblia no celular, né? Era só a Bíblia de papel. Para você ver que a idade já é avançada. E eu falei, hoje é o seguinte, eu não vou pregar, me dá a sua Bíblia. E eu dei um papel e uma caneta para eles. E falei assim, nós vamos escrever os versículos que nós decoramos da Bíblia nesse papel. Meu irmão, foi triste. Foi triste. Paulo abriu o Mar Vermelho. Zaqueu estava na arca com os animais. Foi uma confusão sem tamanho. Quantos versos você tem da Bíblia de cor? Levítico diz que nós precisamos meditar dia e noite nas Escrituras. Sentado, andando pelo caminho, inculcando na mente dos nossos filhos, para que eu e você estejamos prontos em santidade ao Senhor todos os dias. O mundo que nós vivemos hoje tem um grande inimigo, que é a tecnologia, que não deveria ser inimigo, mas é. Muitas vezes a primeira coisa que eu e você fazemos ao acordar não é elevar as nossas orações ao Senhor, é conferir as mensagens no celular. Olha, irmão, o celular já roubou a sua agenda telefônica, já roubou seu álbum de fotografia, já roubou sua câmera fotográfica, já roubou tudo. Não deixa roubar a sua espiritualidade. Não deixa roubar o seu tempo a sós com o Senhor. Quando você conversa com cristãos perseguidos, o maior prazer que eles têm é poder reunir um com o outro para orar, para cantar, para compartilhar as Escrituras. Na China, um tempo atrás, um missionário foi enviado do Brasil para lá. Essa história é boa, pastor. E ele tinha algumas instruções por estar num país fechado para o Evangelho. E uma delas era, você não pode orar em público. Se você orar em público, você vai ser descoberto. Você não pode ter os mesmos hábitos que você tem no Brasil. Por exemplo, chegar num restaurante, vai sentar com a família para comer e vai fazer uma oração de gratidão. E ele foi almoçar um dia e ele esqueceu dessa ordem. E ele botou o prato na mesa, curvou a cabeça e começou a orar. Mas quando ele começou a orar, ele lembrou. Ele falou, não podia estar orando assim. Eu tinha que orar como se nada tivesse acontecendo. Não podia fazer isso. Ele começou a ficar tenso, nervoso. Falou, será que alguém viu? Será que alguém descobriu? Ele levantou, deixou o prato na mesa e foi para o banheiro. Quando ele entrou no banheiro, não deu 30 segundos. Alguém começou a esmurrar a porta. E batia com força, e batia. Ele não vê outra alternativa a não ser abrir. Quando ele abriu, um homem entrou, empurrou ele com as duas mãos no peito, no fundo do banheiro. Olhou bem, fechou a porta, olhou bem nos olhos dele e disse assim, você é um cristão, não é? Ele pensou, o que eu falo agora? Aquela fração de segundos, ele não tenho o que dizer. Sim, eu sou um cristão. E o cara com a mão no peito dele disse, eu também sou. Eu vi que você estava orando. Deixa eu te falar uma coisa, estou com uma saudade de orar com alguém. Vamos orar junto? E os dois se abraçaram dentro do banheiro, um vaso de testemunho, os dois orando, irmãos. Começaram a cantar uma canção juntos, dentro do banheiro. Isso é desejo de comunhão com o Senhor e com a igreja. A nossa liberdade não permite a gente viver experiências como essa. Mas o texto é muito claro em dizer, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. A segunda lição que esse texto nos diz é, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Se desembaraça do peso do pecado, viva uma vida de santidade, porque você tem uma carreira que o Senhor te propôs. Você tem uma carreira que o próprio Deus confiou nas suas mãos. Irmãos, eu e você somos chamados. Não há um momento em que você se converteu e um momento em que você é chamado. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu tinha 13 anos de idade. Lindo esse versículo.
Só que por muito tempo eu fiquei meditando só nessa parte do texto. Mas a continuidade do texto diz, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio. Ou seja, no dia que você se converteu, no dia que você foi resgatado por Jesus, você se tornou um embaixador do reino de Deus nessa terra. Eu e você temos o privilégio de sermos anunciadores das boas novas do Evangelho. Essa é a nossa carreira. A igreja de Atos, em capítulo 8, você viu que um primeiro momento de perseguição serviu para quê? Para que o Evangelho pudesse se espalhar ao mundo. Atos 8 diz que Filipe saiu disperso por toda parte, mas eles saíram pregando a palavra, anunciando o Evangelho do Reino. Atos 8:8 diz que houve grande alegria naquela cidade quando Filipe chega, depois da perseguição em Jerusalém, chega e estabelece ali um ministério evangelístico. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Paralíticos eram curados. O evangelho era pregado. Os demônios batiam em retirada. E houve uma transformação naquele lugar. Porque havia ali alguém comprometido com a carreira que está proposta. Mateus capítulo 24, irmãos. Jesus está conversando com seus discípulos. E eles perguntam assim, mestre, qual será o sinal da sua vinda? Aí Jesus começa a dizer, haverão guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O amor de muitos vai se esfriar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos em meu nome. Vocês vão ser mortos e odiados por causa do meu nome, mas ainda não é o fim. Olha que encorajador também, né? Coisa linda. Mas versículo 14. Jesus dá uma chave especial nas mãos daqueles homens. Jesus diz assim, e será pregado esse evangelho do reino, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Olha só, eu não sei quando Jesus vai voltar, ninguém sabe. Mas o próprio Jesus disse, o próprio Senhor Jesus disse, para que eu volte, todas as nações do mundo precisam conhecer do evangelho. E quando Jesus fala a palavra nações nesse texto, a palavra original é ta etnia, são as etnias do mundo. Não são os 194 países que nós conhecemos, mas são as mais de 17.500 etnias do mundo. O que é uma etnia? Um povo da mesma raça, língua, cultura e religião. Só no Brasil, nós temos 250 etnias diferentes. Muitas delas entre os povos indígenas. E no mundo, das mais de 17.500 etnias, 7.000 delas ainda não conhecem o Evangelho. 7.000 etnias não conhecem o amor de Jesus. 7.000 povos ao redor do mundo não sabem quem é Jesus Cristo. Essa é a vocação da igreja, irmãos. É anunciar o Evangelho de Jesus, a despeito de qualquer circunstância. Por que nós apoiamos a igreja perseguida ao redor do mundo, em países fechados? Era muito mais fácil a gente tirar todo mundo de lá. Não, irmãos. O que seria do Evangelho se todos os cristãos que forem perseguidos saírem da sua região? É claro que não sou eu quem julga quem deve ou quem não deve sair. Se ele quiser sair, nós vamos apoiá-lo. Mas se ele quiser ficar, nós também vamos apoiá-lo. Para que o Evangelho continue sendo pregado entre as nações. Para que o Evangelho chegue às etnias do mundo. Para que o Evangelho chegue a todos os povos. Para que Cristo possa voltar. 2033, irmãos. Nós temos um movimento chamado Iniciativa 2033. Naquilo que nós chamamos de AMTB. Associação Missionária Transcultural Brasileira. Em 2033, nós faremos 2000 anos do envio de Jesus. E a tarefa ainda não está completa. 2000 anos que Jesus enviou os seus discípulos, enviou a igreja, e esse mesmo envio chega a mim e a você como uma carreira proposta. Ou seja, irmãos, tudo que você tem, quem você é, a sua história, precisam ser para dois motivos nesse mundo, para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. É para isso que você está aqui. É para isso que nós somos igreja, para que Deus seja glorificado e para que Ele seja conhecido entre as nações. Essa é a nossa tarefa.
Esse é o desejo do nosso coração. E quando o autor aos Hebreus diz, olha, continue pregando, porque essa é a carreira que está proposta a você. Independente das circunstâncias, independente das situações. Eu quero te mostrar uma outra foto. E essa foto é de uma igreja na Colômbia. A Mais tem um grande projeto na Colômbia já há mais de 10 anos. Nós trabalhamos nas zonas vermelhas, onde há uma região muito acirrada, a 4 horas da capital, onde a igreja é perseguida porque ela está inserida dentro do contexto da disputa do narcotráfico. Você vê ali nessa foto, ao fundo, esse ali é o rio Sinu, ao fundo você vê ali uma montanha, e essa montanha é uma concentração, um lugar onde há uma das maiores concentrações de plantação de produção de cocaína para o mundo. E essa é uma região disputada por paramilitares, narcotraficantes e todo tipo de gente que quer disputar o poder pelo narcotráfico. A igreja tira crianças do tráfico, a igreja tira jovens do tráfico. A igreja transforma a região onde eles estão inseridos e por isso ela é tão perseguida. Nós temos pastores que nós apoiamos que são há mais de 30 anos perseguidos por causa dessa região. E essa foto é de uma igreja que nós apoiamos. E essa foto ela é emblemática porque o pastor dessa igreja estava sendo ameaçado. Por muito tempo ele foi ameaçado. Olha, feche a sua igreja, porque senão nós vamos te matar. Feche a sua igreja, porque senão nós vamos te matar. Essa era uma ameaça constante. Mas ele só pediu orações. Olha, orem por mim aí, porque eles estão me ameaçando. Mas eu não vou fechar a igreja. Deus não mandou fechar a igreja, então eu não vou fechar a igreja. E um dia, num culto pela manhã, homens fortemente armados entraram na igreja. Pegaram todo mundo, entraram para a mata, fizeram uma fila indiana e estavam levando esses irmãos possivelmente para o local onde seria a execução. Depois de mais de 20 minutos de caminhada, uma senhora, uma das anciãs da igreja, muito idosa, disse, olha, meu filho, eu não aguento mais caminhar. Possivelmente eles estavam caminhando muito rápido, ela não tinha já condições físicas para isso. E um dos soldados falou para ela assim, olha, ou você caminha ou nós vamos te matar aqui mesmo. Ela falou, eu não consigo mais caminhar. E quando ela falou isso, eles atiraram na cabeça dela. Aquilo que era então supostamente um pensamento de que eles seriam executados se tornou realidade. E ali começaram todos a ficar nervosos, chorando. E eles obrigaram a igreja a continuar caminhando. Mais 20 minutos depois, o tesoureiro da igreja, um dos fundadores da igreja, um ancião, também muito debilitado fisicamente, disse, olha, se vocês quiserem me matar, podem me matar porque eu não aguento dar mais um passo. E eles não falaram nada, só também atiraram nele. E quando mataram a segunda pessoa, eles começaram a dizer para o pastor assim, olha, a culpa é sua. Nós tínhamos dito para você, se você fechasse a igreja, ninguém ia morrer. Então o sangue dessas pessoas está na sua mão. A culpa é sua. Você imagina o peso que veio sobre o coração daquele irmão. Mas naquele exato momento ele teve a brilhante ideia de cantar um hino. Crente é crente, né? Não tem jeito. Eles começaram a cantar um hino. Ele puxou um hino e eles começaram a adorar. Mesmo chorando, mesmo nervosos, tensos, sabendo tudo o que poderia acontecer, começaram a adorar o Senhor. Quem nos relatou essa história foi o seu filho, que estava atrás dele na fila. Naquele momento, os homens ficaram extremamente indignados com aquilo, puxaram o pastor para fora da fila e decapitaram ele na frente de todo mundo. Seu filho disse que viu a cabeça do seu pai rolando e os lábios ainda mexiam. Ele usou a seguinte frase para definir aquele momento. Falou, olha, eles calaram a boca do meu pai aqui, mas eu sei que agora ele começou a cantar lá um coro celeste. Essa foto, irmãos, é imediatamente depois desse episódio. Depois que mataram o pastor, eles foram embora, deixaram todo mundo ali. Eles enterraram os corpos e correram, fugiram. Desceram a montanha, lá do outro lado conseguiram embarcações e chegaram do lado de cá. Quem tirou essa foto foi o pastor Orbey Romero, que é o nosso pastor colombiano, líder dos projetos da Mais naquele lugar, nosso missionário. E ele foi designado pela sua denominação para cuidar desses irmãos. Levou esses irmãos para a sua igreja. Levou esses irmãos para acolhê-los, para cuidar deles. Ele conta assim, olha, pastor Maia não tinha o que fazer. A gente ia para o culto e eu preparava a mensagem, preparava um estudo,
mas quando nós entrávamos junto em adoração, nós só chorávamos, clamávamos pela misericórdia de Deus para que Deus restaurasse o nosso coração. Algum tempo se passou, irmãos, algum tempo se passou e Deus foi restaurando o coração dessa igreja. Foi restaurando o coração desses irmãos. E aqueles narcotraficantes, aquelas guerrilhas, que supostamente tinham vencido aquela igreja, no alto daquela montanha que você está vendo, supostamente foram vitoriosos, mas hoje, depois que Deus restaurou e fez um milagre naquela igreja, Deus levantou 10 novos líderes e hoje nós temos 10 novas igrejas na mesma região, que estão pregando o evangelho, correndo a carreira que está proposta pelo Senhor. A próxima foto, para mim, é uma das fotos mais preciosas que eu guardo no meu coração para a vida toda. Essa é a viúva do pastor decapitado. Essa foto já tem alguns anos. Quando eu a conheci, me disseram assim, ela é a viúva do pastor. E eu fui abraçar essa irmã e eu não conseguia dizer uma palavra. Eu queria falar muita coisa para ela, mas eu não consegui dizer quase nada. A única coisa que eu consegui dizer para ela foi assim, muito obrigado. Muito obrigado porque o seu testemunho de fé me constrange. E pode deixar que eu vou fazer a sua história conhecida no Brasil todo. O seu testemunho de fé nos constrange. Essa irmã continua correndo a carreira que foi proposta, mesmo tendo perdido seu esposo, mesmo tendo vivido essa tamanha atrocidade com os seus irmãos em Cristo. O Senhor continua sendo bom, continua abençoando e continua fazendo com que a igreja dele cresça, mesmo em meio à perseguição, porque a carreira nos está proposta. Irmãos, temos muito trabalho a fazer. No Brasil nós temos aqui o que chamamos de povos minoritários, povos não alcançados dentro do nosso próprio país. Eu quero ler rapidamente algumas estatísticas com você. Estatísticas assustadoras que nos mostram a realidade. Nós temos ainda aqui no Brasil 103 etnias indígenas que não conhecem o Evangelho. Nós temos muitos trabalhos, muitas organizações seríssimas que trabalham pregando o Evangelho para as etnias entre os indígenas. Mas ainda existem 103 etnias que não tiveram a presença de um missionário. Nós temos, entre as comunidades sertanejas, temos mais de 6.000 comunidades sertanejas no Brasil. 2.000 delas ainda não têm a presença de uma igreja ou de um missionário. Nós temos os quilombolas. Nós temos 2.000 comunidades quilombolas, os descendentes de escravos. 2.000 comunidades quilombolas que não conhecem o Evangelho. Alguns anos atrás nós trabalhamos em Acauã, no interior do Piauí, junto em parceria com uma outra organização. E o nosso missionário foi numa comitiva para evangelizar uma comunidade quilombola. Quando chegou lá, os jovens começaram a brincar com as crianças, fazer um trabalho ali social, e ele foi conversar com o ancião na comunidade. E ele conversa vai, conversa vem. Ele perguntou assim, mas o senhor conhece Jesus Cristo? Aí diz que aquele senhor coçou a testa assim, pensou. Eles estavam na frente assim da casinha deles e perguntou, a mulher estava dentro. Você conhece esse tal de Jesus Cristo? Ô moço, ele faz o quê? Ele vende caixa d'água? Ele é vendedor de alguma coisa? Quem é Jesus Cristo? Aqui, a alguns quilômetros de nós, irmão, existe um homem que acha que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, o Deus encarnado, que veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e vai voltar a buscar a igreja. Um homem ainda acha que ele é um vendedor de caixa d'água. Veja se isso não é uma carreira que nós temos que correr. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, 10 milhões de surdos. Menos de 1% deles se declaram crentes no Senhor Jesus. Nós precisamos de missionários entre os surdos. Nós temos aqui refugiados. Nós temos mais de 100, olha essa estatística, irmãos. Mais de 100 etnias que estão espalhadas pelas capitais brasileiras, de imigrantes. Pessoas que foram forçadas a deixar sua vida. E olha, a estatística diz que dessas mais de 100 etnias,
27 delas são de países fechados para o evangelho. Sabe o que eu tenho a impressão de? Parece que a gente não foi às nações. Deus falou assim, peraí que eu vou dar um jeito na igreja para o Brasil. Eu vou mandar as nações para eles. Estão aqui, no quintal da nossa casa. E se você evangeliza alguém que é de um país fechado para o evangelho, você imagina que você evangeliza essa pessoa, discipula essa pessoa, ele se torna um crente fiel em Jesus, ele começa a lembrar da sua família que está morrendo sem Cristo. Ele volta para a sua casa como um potencial missionário, talvez para um lugar que eu e você nunca vamos pisar. Mas Deus nos deu a oportunidade de evangelizar as nações aqui no quintal da nossa casa. Nós temos várias etnias aqui que não foram alcançadas. Essa é a nossa carreira. A carreira que, independente das circunstâncias adversas, ela precisa seguir adiante, porque nós vivemos para a glória de Deus e para o avanço do reino dele aqui na terra. Mas eu preciso ainda destacar para você o versículo 2. Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Só vai ser possível eu e você nos desembaraçarmos do peso do pecado. Só vai ser possível nós aprendermos a continuar amando a Jesus a despeito de qualquer dificuldade. Só é possível nós corrermos uma carreira preciosa se nós fixarmos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Apóstolo Paulo, aquele que se tornou de perseguidor da igreja, o maior missionário do Novo Testamento, é alguém que relata nas suas cartas todas as dificuldades que ele teve para continuar pregando o evangelho. Se você for para 2 Coríntios capítulos 10, 11 e 12, você vai ver que ele está ali naquele momento defendendo o seu ministério apostólico. Ele começa a dizer, olha, a gente sabe que falsos apóstolos e falsos profetas estavam invadindo a igreja em Corinto, estavam corrompendo e dividindo a igreja. Ele diz assim, eu vou mostrar para vocês as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Ele começa a falar dos seus sofrimentos. Ele começa a falar dos seus naufrágios. Ele fala 3 vezes, fui fustigado por varas. Uma quarentena de açoites menos 1. Recebi açoites no tórax, nas costas. Castigos com chicotes que eram chamados de escorpião, porque tinham pontas e lanças na ponta. Que às vezes pegavam na sua pele e quando puxava-se, ele arrancava pedaços da pele. Ele passou por naufrágios, fome, frio, nudez, em prisões. Estima-se que 1/3 da vida de Paulo, desde a sua conversão até a sua morte, foi preso. E ele escreveu as melhores cartas dele na prisão. As cartas mais inspiradoras e encorajadoras foram escritas na prisão. Ele começa a relatar todos os perigos que ele passou. Naufrágio, fome, frio, nudez. Mas no capítulo 12 ele diz assim, há 14 anos atrás, um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado aos céus e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito referir. Ele tinha tido uma experiência com o Senhor, que ele não tinha contado para ninguém. Mas aquele dia ele resolveu contar para dizer, olha, Deus me deu um privilégio. Me levou para o céu para ter uma experiência com ele. Mas aí logo em seguida ele fala assim, mas foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear o rosto, a fim de que não me soberbecesse. Paulo exaltando a dor, exaltando a fraqueza, porque ele diz assim, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições por amor a Cristo. Você acha que se ele estivesse olhando para as circunstâncias, ele teria continuado? Nunca. Quando ele fala que foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear o rosto. Imagina só, ele acaba de ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, mas aí Deus permite que o inimigo o tente. E o texto é muito interessante, porque a palavra espinho não é esse espinho que a gente está acostumado a ver, as flores ou qualquer espinho. Mas a palavra escólopes, ela era uma estaca pontiaguda. Essa estaca era fincada no corpo daqueles que estavam sendo condenados. E aquilo matava lentamente as pessoas. Não era uma morte aguda, era uma morte lenta, minava as forças. A gente não sabe qual que é o espinho na carne de Paulo, né, irmãos? Uns dizem que ele tinha problema na vista, outros dizem que ele tinha problema estomacal,
Outros dizem que ele era cruzeirense, eu não sei qual que era o problema de Paulo. Algum espinho na carne ele tinha. É porque o Cruzeiro perdeu hoje, então a gente tem que fazer Igreja sofredora, né, pastor? Cruzeirense. Eu não sei, irmãos, qual que era o espinho na carne dele. Não sei qual que era a luta interna desse homem. Mas ele ora ao Senhor, o Senhor diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Continua, meu filho. Continua. Segue adiante. Vá firme. Não esmoreça. Fixe os seus olhos em Cristo Jesus e continua. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por causa dEle, por Ele e para Ele. Eu quero te mostrar mais uma foto. Prometo que é a última. Essa foto é de uma jovem chamada Mônica. Mônica é também de uma região na África onde Boko Haram destrói a igreja. E ela com seu marido eram discipuladores. Eles discipulavam novos convertidos e dali surgiam novos líderes para que o evangelho pudesse seguir na sua região. E Mônica e seu marido estavam sendo ameaçados de morte até que foram encontrados pelos soldados do Boko Haram. Foram encurralados numa rua e o soldado do Boko Haram olhou nos olhos do seu esposo e disse assim: agora nós te encontramos. E eu vou te dar uma última chance. Se você parar de falar do seu Deus, você vive. Se você continuar falando do seu Deus, você vai morrer. Mônica conta que ele olhou nos olhos do soldado e disse assim: eu nunca vou parar de falar do meu Deus. E essa foi sua última frase. O soldado estava com uma espada nas mãos e decapitou ele na frente da Mônica. Mônica correu para tentar salvar sua vida. Rapidamente os homens alcançaram ela e trouxeram ela com uma gravata. Assim. Prenderam ela aqui, passaram uma espada no seu pescoço e a soltaram no chão. E ela caiu dada como morta. Eles foram embora. Logo as pessoas ao redor vieram ali no corpo de Mônica. E quando chegaram perto, viu que ela estava tentando respirar. Socorreram Mônica rapidamente, ela foi para o hospital, passou por muitas cirurgias e hoje ela usa essa traqueostomia, ela vai usar para sempre, porque as lesões foram muito sérias. Na sua garganta, cordas vocais e enfim. Ela precisa de usar essa traqueostomia para poder sobreviver. O Peter Yazek, esse aqui do livro, foi visitar a Mônica. Ele foi porque a Voz dos Mártires, a Mais, nós temos várias organizações que trabalham ajudando viúvas da perseguição. Mulheres que perderam seus esposos e perderam suas famílias por causa da perseguição é um dos nossos projetos. E ele foi visitar a Mônica e disse assim: Mônica, estamos aqui para te ajudar como igreja do Senhor. Queremos apoiar você em tudo que você precisar. Mas, por favor, me deixe fazer uma pergunta para você. Como está o seu amor por Jesus depois de tudo que você viveu? Como está a sua fé? Depois de ter visto o seu marido morrer na sua frente e ter sido alvo de um atentado como esse, como está a sua fé em Jesus? Peter me contou que ela puxou o máximo de ar que ela pôde, fechou a traqueostomia e com muita dificuldade, ela tem a voz hoje toda diferente. E ela disse assim: os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Eu não sei, meu irmão, como é para você ouvir histórias desse tipo. Eu não sei como chega no seu coração textos como esse de Hebreus. Mas o que eu sei é que a igreja precisa estar preparada. Seja no contexto de liberdade ou de extrema perseguição. Richard Wurmbrand conta no seu livro que uma das experiências que ele viveu com a sua igreja na Romênia foram muito marcantes. Logo que a cortina de ferro se instalou e a perseguição estava chegando, o comunismo estava cercando a igreja na Romênia, eles ainda tinham uma certa liberdade para cultuar. E no domingo pela manhã eles estavam cultuando. E um militar, um comandante de uma operação, junto com seus soldados, invadiu sua igreja, fechou as portas, foi à frente fortemente armado, e naquele momento eles estavam cantando um hino. E a letra do hino dizia mais ou menos assim: ó, como eu quero ir para o céu, ó, como eu almejo o céu, como eu desejo o céu. E o comandante da operação disse assim: eu acabei de ouvir que vocês estão cantando aqui, que vocês querem ir para o céu.
Então eu vou ajudar vocês. Querem ir para o céu? Eu vou abreviar então essa espera de vocês. Mas é o seguinte, eu vou dar uma chance para vocês. Aqueles que quiserem desistir desse negócio de céu e ir embora para casa, fiquem aqui do meu lado direito. E aqueles que quiserem continuar cantando essa música, que quiserem ainda ir para o céu, fiquem aqui do meu lado esquerdo. Richard conta que houve uma grande confusão. 80% da igreja veio para o lado de cá. E apenas 20% ficou do lado de cá. Soldados abriram as portas. Aquelas pessoas foram embora correndo, desesperadas. As portas foram fechadas novamente. O comandante da operação veio à frente outra vez. Falou assim para o pastor Richard Wurmbrand: pastor, agora você pode recomeçar o culto. Nós também somos cristãos. Vamos recomeçar o culto agora com quem é crente de verdade. Colocaram as armas no chão. Que lado nós estaríamos, irmãos? Em que lado nós estaríamos se isso acontecesse aqui nessa noite? Nós temos uma tarefa a cumprir. Nós precisamos fazê-la com esmero enquanto há liberdade, para que quando a perseguição chegar diante da igreja brasileira, nós estejamos prontos e fiéis ao Senhor para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero terminar te contando uma ilustração. Os moravianos foi o maior movimento missionário que aconteceu na história da igreja. Há muitos anos atrás, alguns cristãos que foram perseguidos foram para as regiões da Morávia, onde hoje fica a República Tcheca. E eles foram recebidos ali nas terras de um homem chamado Zinzendorf, era um conde. E eles começaram ali um trabalho de evangelização, de crescimento da igreja. Começaram uma reunião de oração pedindo avivamento. Preste atenção nisso, meu irmão. Estou terminando. A reunião deles era pedindo ao Senhor um avivamento missionário. Eles começaram uma reunião de oração que durou por 100 anos de forma ininterrupta. 100 anos de oração. Toda uma geração se passou e a reunião não tinha parado ainda. Essa reunião durou por muitos anos. E eles pediam um avivamento missionário. Para você ter uma ideia, aquele movimento entre os moravianos foi o maior movimento missionário de envio de pessoas para o mundo. A cada 25 crentes da igreja moraviana, um missionário era enviado para o campo. Você imagina isso? Se a gente pegar a mesma conta, pastor, 60 milhões de crentes, nós temos hoje no Brasil 21 mil missionários transculturais enviados. Significa que nós precisamos de 2.857 crentes para enviar um missionário. Os moravianos precisavam só de 25 pessoas. Orando, financiando, abençoando e enviando. O maior movimento missionário que já aconteceu. Não existe nenhuma missão, nenhuma igreja que tenha enviado mais missionários para o mundo que os moravianos. Mas um dia o conde Zinzendorf estava visitando um campo e ele recebeu a visita de um esquimó, de uma etnia lá no Alasca. E ele disse assim: nós temos quase nenhum crente na nossa região. Nós nunca tivemos um missionário naquele lugar. Nós não temos uma igreja naquele lugar. Nós precisamos de missionários. Nós sabemos que você envia missionários para o mundo todo. Por favor, envie missionários para nós. E o conde foi para casa muito triste porque ele estava vivendo um momento de baixa. Ele estava sem recursos, estava treinando novas pessoas, não tinha gente ainda pronta. E ele foi muito preocupado para casa. Chegando em casa, ele sonhou. Ele dormiu e sonhou com Jesus. E no sonho, Jesus dizia para ele assim: quem vai nessa missão é o oleiro. Ele acordou com aquele sonho e ficou pensando: quem é o oleiro, quem é o oleiro? E ele lembrou que na sua igreja, lá no fundo, tinha um homem, um senhor de meia idade, muito pacato, muito quieto, que era um oleiro. E ele deduziu que seria esse homem que iria para a missão. Ele foi até a casa do oleiro e falou assim: olha, eu tenho uma missão para você e Deus me revelou em sonho. Jesus me disse que quem vai é você. Mas eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira é que você vai sozinho porque não tem ninguém para enviar com você. A segunda, você vai sem dinheiro porque eu não tenho dinheiro agora. Você vai ter que se virar pelo caminho, não sei como. E a terceira,
Você vai para um lugar chamado Alasca, eu nem sei onde fica, talvez você nunca mais volte para cá. Olha que proposta boa, né? Sozinho, sem dinheiro, e vai e não sabe se volta. A história conta que aquele homem olhou para o Conde Zinzendorf e disse assim: você pode me dar 2 minutos para orar? O Conde falou: sim, claro. Ele abaixou a cabeça e orou por 2 minutos, exatos 2 minutos. Quando ele terminou a sua oração, ele olhou para o Conde e disse assim: eu vou, mas eu tenho uma condição. Qual é a sua condição? Eu preciso de um par de sandálias. A história não conta, mas é muito provável que a limitação financeira desse homem era tão grande que a sua única exigência foi um par de sandálias. O Conde providenciou as sandálias e falou para ele assim: amanhã cedo nós vamos vir aqui com os líderes da igreja para poder enviar você. No outro dia cedo, bem cedo, ao raiar do sol, ele foi lá. Bateu na porta daquele homem 2, 3, 4 vezes, ninguém abriu. Na 5ª vez, a vizinha saiu. Falou assim: seu Conde, ele bateu aqui na minha porta de madrugada, estava escuro ainda. Me entregou todas as coisas dele e disse assim, para avisar o senhor que ele tinha que ir embora. Ele tinha uma missão muito importante e não podia te esperar. Ele foi, não sei nem para onde. Foi embora. E a história para por aí, irmãos. Eu já procurei em todas as biografias moravianas, já conversei com várias pessoas. A única informação que nós temos dessa história para aí. Não temos mais nenhum registro a respeito dessa história. Mas o único registro que nós temos hoje, 2025, é que entre os esquimós no Alasca, mais de 52% daquela comunidade é crente no Senhor Jesus. Porque um homem precisou de 2 minutos para orar. De 2 minutos para entregar a sua vida. Para cumprir uma carreira que o próprio Deus estava lhe oferecendo. Homens e mulheres estão sendo martirizados ao redor do mundo por cumprirem essa carreira. Como você está se comportando com a carreira que Deus colocou nas suas mãos? Queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Eu não sei como a história da igreja perseguida chega até o seu coração, os seus ouvidos. Eu não sei o que acontece com você quando você pensa na carreira que Deus te propôs. Realmente eu não sei. A única coisa que eu posso te dizer com toda convicção é que a perseguição não tem parado a igreja. E o que nós fazemos com a nossa liberdade? Eu não sei realmente como você tem lidado com a sua vocação. Talvez você seja um crente fiel, firme. Está pregando o evangelho, sendo testemunha fiel do Senhor Jesus nessa terra. E glória a Deus por isso. Mas talvez nessa noite você tenha entrado aqui e o Espírito Santo tenha confrontado o seu coração acerca da sua vida santa, da carreira que você está correndo. Quem sabe hoje o Espírito Santo de Deus quer colocar e recolocar o nosso coração nos planos de Deus, nos trilhos de Deus para a nossa vocação como igreja. Talvez nessa noite Deus levante aqui homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que serão resposta à causa missionária do mundo, aos mais de 7.000 povos que não conhecem o Evangelho. Quem sabe Deus está levantando aqui pessoas que vão evangelizar essa cidade, esse estado, esse país. Mas o que nós fazemos com a nossa liberdade, irmãos? Nós teremos que prestar conta diante do Eterno. Essa é a mais pura verdade. Não há como fugir dessa realidade. E nessa noite eu queria orar com você. Não por você apenas, mas com você. Clamando por misericórdia diante do Senhor.
clamando a Deus para que Ele nos dê um realinhar da nossa vocação como igreja. Agora você tem esses 2 minutos diante do Senhor. Quem sabe para tomar ou para reafirmar uma das decisões mais importantes da sua história, que é viver uma vida diante do Deus da sua história. Viver uma vida consagrada, viver uma vida de fé, viver uma vida na presença do Altíssimo e do Eterno. Hoje você ouviu histórias de homens e mulheres que não negam a Cristo de forma alguma. E hoje o Espírito Santo de Deus visita o nosso coração para nos fazer a mesma pergunta: se a perseguição chegar hoje, como estaremos? Eu quero orar com você dizendo: Senhor, nós estamos aqui prontos para responder à vocação como igreja. Queremos viver para a sua glória e para o avanço do teu reino, do evangelho aqui nessa terra, nessa cidade, nesse estado, nesse país e pelo mundo afora, se for preciso. Se você quer dizer: Senhor, eu estou aqui, como esse oleiro, eu quero me dispor nas suas mãos, como esse senhor que precisou de 2 minutos para entregar a sua vida para que o evangelho pudesse chegar até aquela etnia. Se você quiser dizer isso ao Senhor, eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar para nós orarmos juntos. Mas apenas se você quiser dizer isso ao Senhor. Não faça nada por emoção, por alguma coisa que está acontecendo, mas se você quer assumir esse compromisso com o Pai, dizendo: Pai, eu quero, eu vou, eu estou pronto para compartilhar do evangelho. Se você quiser dizer isso ao Senhor, fique em pé no seu lugar. Vá fazendo a sua oração. Vá clamando ao Senhor por santidade. Erga a sua voz e clame: Senhor, misericórdia da minha vida, da minha alma. Me perdoa, me transforma. Diga: Senhor, nessa noite eu estou pronto para entregar a minha vida para que o seu nome seja glorificado e conhecido nessa cidade, nesse estado, nesse país e aonde quer que o Senhor vá. Nessa noite eu quero dizer: Senhor, eu estou pronto para te obedecer, ó Deus. Nessa noite eu quero dizer: Senhor, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Eu quero correr a carreira que o Senhor tem para nós. Eu quero correr a carreira que o Senhor tem para a igreja. Por favor, Senhor, diga isso ao Pai. Eu queria fazer mais um desafio, igreja. Talvez o Espírito Santo de Deus está movendo o seu coração. Quem sabe o Espírito de Deus está movendo o seu coração para que você entregue a sua vida para ser um missionário, uma missionária. Alguém que vai dedicar a sua vida para que outros possam viver o evangelho. Se você quer dizer: Senhor, eu não sei como, não sei de que forma, mas eu sei que eu quero me dispor diante do Senhor para pregar o evangelho, para que outros possam te conhecer. Quer ser um missionário? Quer dizer isso ao Senhor? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você quiser dizer isso ao Senhor, vem aqui à frente rapidamente. Não queremos perder tempo, não queremos ficar enrolando aqui. Só te dar essa oportunidade. Se você quiser orar ao Senhor, dizer: Pai, eu quero ser um missionário, eu quero ir às nações, eu quero entregar a minha vida para que outros possam te conhecer, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, pode ajoelhar, nós vamos orar por você. Mas alguém gostaria de dizer: Senhor, eu estou pronto, quero ser um missionário, quero ser um homem, quero ser uma mulher que vai entregar a minha vida para que outros possam te conhecer. Quer dizer isso ao Senhor? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você.